Todos não poderia deixar de ser. A educação esteve no centro das preocupações de todos os candidatos. Todos já constatarem o nível desastroso que está no sistema de educação, começar pelo livro escolar que não chega às crianças, as condições em que estudam, o número de crianças numa sala, a pouca e a má formação dos professores, a falta de salário, enfim, um sistema de educação que muitas vezes de educação só tem o nome, mas que não tem as condições mínimas para ser chamado de educação. No mundo em que só os que têm conhecimento, têm informação, são capacitados de poderem concorrer para melhores lugares, mesmo a nível interno, com as grandes empresas nacionais e internacionais e etc. Algumas críticas têm sido feitas ao facto que muitos dos dirigentes ou das classes superiores a que nós pertencemos mandam os filhos estudar fora. Alguns em escolas privadas aqui mesmo em Moçambique, outros na Esprit, em Portugal, e as bolsas de estudos, os lugares de estudos vão se diversificando e deixando a maioria das pessoas em condições de estudo que são completamente desastrosas. O que fazer? Quando eu estava na Itália, havia um político chamado Andreotti, ficou no governo muitos anos, desde a Segunda Guerra Mundial até a caída do Muro de Berlim, ocupando lugares diferentes. E ele dizia que a política é a ciência do possível. Só que nem tudo aquilo que é possível é desejável. E nem tudo aquilo que é desejável é possível. E entre os desejáveis existem aqueles que são mais desejáveis do que outros. E entre os possíveis existem aqueles possíveis que, mesmo não sendo desejáveis, são melhores e por isso preferíveis em relação a outros. Mas o que eu quero dizer é que se nós sonharmos com possíveis pequenos, se nós sonharmos com mais uma carteira, com mais uma cadeira, mais um giz, mais uma sombra, estamos a sonhar justo, porque é o que devíamos dar aos nossos filhos, mas estamos a sonhar pequeno. Se nós sonhássemos em ir à Lua amanhã, nós diríamos que é uma utopia, não como a verdade da manhã, como dizia Victor Hugo, mas uma utopia no sentido mau do termo, um sonho sem capacidade de ser realizado e transformado em realidade. Mas os senegaleses foram há pouco tempo atrás, mandaram um satélite para o espaço. Eu não consegui ficar satisfeito quando vi o Senegal a mandar o satélite para o espaço. E, portanto, eu devia ter gritado de alegria. Estão aqui os africanos a entrarem na grande ciência e a fazerem aquilo que os países mais desenvolvidos fazem. Não fiquei contente porque esses passos, esses avanços se fazem em outros países que ousam pensar num possível um pouco mais alto e não se fazem nos países como os nossos, em que pensamos sempre pequenino e pensamos sempre baixo. Eu devia ter ficado contente saber que a cidade de Cape Town é a cidade com o maior número de startups em África, que Kigali, que a Nigéria, que Uganda tem um certo número de startups, que o Madagascar é um dos países que mais é usado para inteligência artificial. Não consigo ficar satisfeito. Porque quando a gente olha para o nível de startups em Moçambique é zero, ou é quase zero. Não, é zero. Quando penso no uso da inteligência artificial, nós pensamos em usar a inteligência artificial. Mas nenhum de nós pensa que nós podemos ser protagonistas na sua criação. Nós temos telefones sempre mais bonitos, mais caros, mais concorrenciais, mas não sabemos fazer isto. Não sabemos o que há dentro disto. O nosso saber, a nossa ciência é sempre uma ciência de seguir os outros, de fazer o que os outros decidem por nós, de fazer coisas que não merecem o nome de ciência. Nós não conseguimos sonhar alto. Foi alto que sonharam os coreanos que fizeram aquela plataforma que está no Rovuma. Há 50 anos atrás não eram muito diferentes de nós. A Malásia não era muito diferente de nós. A Singapura não era muito diferente de nós. Se a gente olha aqui para o Dubai, para o Catar, tinham ovelhas e cabritos há 40, 50 anos. Hoje não são só prédios construídos, não é só uma grande arquitetura, uma grande beleza, uma grande organização dos espaços, é também a criação de grandes museus, centros de cultura, mas sobretudo universidades e escolas competitivas. Escolas e universidades competitivas significa aprender aquilo que há de mais pungente, de mais avançado no domínio do saber, da ciência e da técnica no mundo. E dizer que é a partir daí que nós temos que começar para tentar responder a problemas importantes e urgentes com que o Moçambique está confrontado. O Brasil de Lula decretou fome zero. Para Lula e para o Brasil, o investimento na educação é um investimento, não são gastos. Mas se nós pegássemos no dinheiro e chamássemos investimento, a criação de palhotas, de cadeiras para as crianças sentar na rua, era simplesmente pegar o dinheiro e deitar fora. Qual é o investimento? Ou qual é a educação que é um investimento? Moçambique tem mais de 1.400.000 crianças em idade escolar que não têm acesso à escola.
Nós andamos pelos 6 milhões de crianças que acabam a 6ª classe sem saber ler e escrever. Andamos em volta de 7 milhões de crianças que não acabam o ensino primário. Quando falamos de rapazes, raparigas, o número é maior. Nós temos quase uma coisa como 10 milhões de pessoas que chegam à universidade ou acabam o ensino secundário sem terem as competências necessárias. Mas nós temos 250 universitários. O nosso sistema universitário tem só 250 mil pessoas. É proporcionalmente o mais baixo da África Austral. Quando nós fizemos o 8 de março, apostamos naqueles que estavam mais em frente e apostamos com força neles, para que eles pudessem alavancar o conjunto do sistema escolar de Moçambique. Sacrificamos vidas, sacrificamos projetos individuais, mas havia por detrás um projeto coletivo. E hoje, olhando a retrospectiva, não podemos dizer que não foi uma decisão certa. Ela comportou sacrifício de muita gente, certo, mas permitiu esta educação mínima que o país tem hoje. Se nós queremos pensar alto, grande, forte, apostemos nestes 250 mil, dando-lhes não liberdade académica, mas responsabilidade académica. Responsabilidade de estudarem com seriedade, de saberem o que acontece pelo mundo fora, de saberem superar estes conhecimentos para que isso possa alavancar o bem-estar daqueles que são mais pobres. Nós temos a obrigação de ter uma educação militante. Os brasileiros começaram a ensinar aos mais pobres as plantas que podiam comer, as plantas com as quais se podiam fazer frutos, podiam fazer sumos. Eu estive no Brasil, o reitor da Unicamp diz-me, este jovem consegue criar por ano mais de 100 empresas de São Paulo. E eu perguntei, como é que ele faz criar 100 empresas em São Paulo? Simples. Os jovens estão cheios de ideias. Os jovens estão cheios de ideias, de sonhos. E sonhos bons e reais. Os nossos jovens não são mais burros do que os outros. Mas eles tinham no meio uma incubadora na universidade, que escolhia melhores ideias. Criava condições para ver como é que elas podiam se tornar empresas. E o Banco do Brasil estava dentro da universidade e financiava os melhores projetos. Quando nasciam 100 startups, mesmo que morressem 50, havia 50 novas empresas que nasciam cada ano. O Estado de São Paulo mete quase 2% do seu orçamento, quando a economia está alta e quando a economia está baixa, para a educação. Apostar na educação. Hoje o Brasil explora o petróleo sozinho, faz aviões. Hoje o Brasil faz comboios, é o maior exportador de carne no mundo. Não parece absolutamente nada aquele Brasil que 50 anos atrás nós conhecíamos nas estatísticas mundiais. Eles sonharam e sonharam alto. E nós também podemos sonhar alto. A educação não pode ser uma despesa, tem que ser um investimento. Mas para ser um investimento, tem que ser investido no lugar certo, que sabemos que vai dar resultados. Temos que fortificar nos nossos jovens na ideia que vão ser empreendedores, mas que podem produzir ideias, que a universidade e o saber é esta arte de produzir ideias e transformar as ideias em coisas que podem ser rentáveis e úteis para a sociedade. Mas nós precisamos de ter a transformação nas universidades. Eu perguntei-me muitas vezes, imagine que o nosso sistema de qualidade não fosse dizer com o CNAG quantas cortinas tens, quantas casas de banho limpas tens, quantos sabão tens nas casas de banhos, quantos professores com PhD, não importa como foi obtido tens, mas fosse dizer assim, cada universidade tem que produzir uma empresa por ano. Nós temos 56 universidades, cada uma tinha que abrir uma universidade por ano. Nós teríamos 56 novas empresas em Moçambique por ano. Mas isto significa sonhar alto, significa pensar que nós temos que usar bem o nosso investimento em termos econômicos para poder ter resultados. Os coreanos não são mais inteligentes do que nós. Eu, quando estava na universidade, tinha os europeus, os americanos, não eram melhores do que eu. E não são melhores do que muitos estudantes que nós temos em Moçambique quando vão para as universidades. Mas precisam de um quadro. E governar significa dar quadros e dar condições para que estas coisas se possam realizar. Significa saber gastar bem o pouco de dinheiro que temos. Eu já disse isto em outras ocasiões. O Fundo Soberano devia dedicar uma boa parte na educação. Não educação como gasto, educação como investimento. Educação como alguma coisa que vai melhorar as condições de vida, não daqueles que estudaram, mas através daqueles que têm capacidade de ir à escola e estudar, a condição de vida do país no seu inteiro. Então, eu volto a suplicar, refletemos seriamente na necessidade de sonharmos alto, de pensarmos alto, de pensarmos que os outros que conseguiram não são deuses, não são super-homens, ainda não são os transhumanos, são crianças, são jovens que, como nós, tiveram um quadro, um enquadramento, um lugar de possibilidades,
tiveram uma política e políticos, tiveram uma economia e economistas que apostaram neles, que acreditaram neles, que acreditaram que era possível transformar. Está aí o Qatar, está aí o Dubai. O petróleo e o gás deles foram geridos pelo Estado e serviram a criar infraestruturas, a transformar um deserto num dos países mais atrativos do mundo. Hoje muitos moçambicanos que estavam na Mosal estão na Qatar e não querem voltar para Moçambique porque não conseguimos dar as mesmas condições. Estão aí a Singapura, a Malásia. Nós mandamos nossos jovens estudar na Malásia, em Singapura, na Coreia do Sul, quando as condições que eles tinham 50 anos atrás eram iguais e equivalentes às nossas. Então, sonhemos alto. Não sonhamos coisas impossíveis, mas na área do possíveis, há aqueles que jogam embaixo, no reis do chão, que se contentam com pouco. Quando o presidente impulsou o ministro da Agricultura, eu quase caí lágrimas naquele dia. Ouvi dizer assim, é para fazer já fome zero. Eu sempre quis dizer isto ao ministro da Agricultura, nunca tive ocasião de fazer. Dizer assim, deram-te o rebuçado mais doce e o mais amargo ao mesmo tempo. O mais doce porque o que pode haver na vida de um homem, quando se olha em retrospectiva, do que participar num país como o nosso e eliminar a fome, a miséria das pessoas. Este é o doce mais doce que podíamos ter. Participarmos a criar um país em que homens, mulheres e crianças, em que aqueles são nossos concidadãos, tenham condições para ter uma vida digna e pensar sempre pela frente. Esse é amargo porque nos anos que tinha pela frente como ministro, não tinha condições nenhumas, por quantos sustentas que fizesse, de eliminar completamente a fome. Mas se tivesse eliminado 5, 10, 15, 20%, da fome que paira no nosso país, teríamos feito um grande salto em frente. Então sonhemos já, sonhemos forte, criamos condições e façamos da educação